Você já se perguntou como funciona a hierarquia da Igreja Católica? Tipo, quem manda em quem? Qual é exatamente o papel de um padre? E o que o Papa faz além de aparecer no Vaticano e dar bênçãos para multidões? Neste vídeo, a gente vai desvendar essa estrutura que, apesar de parecer simples, é carregada de tradição, responsabilidade e algumas curiosidades surpreendentes. Vamos explorar desde a rotina puxada dos padres até o dia a dia discretamente agitado do Papa, o homem mais influente do catolicismo. E tem mais, você vai descobrir que, por trás da batina, existe uma vida de serviço, renúncia e espiritualidade profunda, tanto pro padre da sua paróquia quanto pro líder máximo da igreja. Então já deixa o like, se inscreve no canal e prepara o coração, porque a viagem pelo mundo católico começa agora. O papel do sacerdote, uma vida de serviço. Vamos começar por quem está mais perto de você, o padre. Muita gente acha que o trabalho de um sacerdote se resume a celebrar missa e ouvir confissões, mas a rotina real é muito mais intensa. O dia geralmente começa cedo, com a missa matinal. Depois disso, tem visita a doentes e idosos, aconselhamento espiritual, reuniões paroquiais, preparação de casamentos, batizados, funerais, claro, confissões. Isso tudo ainda no meio da organização da paróquia, que envolve contas, funcionários, eventos e projetos sociais. É como se o padre fosse, ao mesmo tempo, líder espiritual, psicólogo, assistente social e administrador. E sim, tudo isso com uma única missão: servir. Ele é aquele ponto de apoio em momentos difíceis, aquele que celebra suas vitórias, consola suas perdas e mantém viva a fé no cotidiano da comunidade. Uma figura discreta, mas essencial. Só que a missão sacerdotal não é só trabalho. É também um desafio emocional e espiritual gigante. Um dos maiores dilemas dos padres é o equilíbrio, ou melhor, a falta dele. Eles abrem mão da vida pessoal, inclusive da possibilidade de casar e ter filhos, para se dedicar completamente ao ministério. Imagina viver para servir o tempo todo, estar disponível para ajudar a qualquer hora e ainda manter a própria fé firme. Além disso, eles lidam com realidades duras, pobreza, doenças, crises familiares, vícios, e tudo isso com o dever de acolher, aconselhar e manter a serenidade. Sem falar que, no mundo em constante transformação, o padre também precisa lidar com o distanciamento de muitos fiéis e com os questionamentos sobre o papel da igreja. Ou seja, é preciso força, empatia e uma fé inabalável para encarar essa vocação. O Papa, o chefe da Igreja Católica. Agora, subindo o degrau mais alto da hierarquia católica, chegamos ao Papa. Ele é o líder máximo da Igreja Católica no mundo. Um título pesado, né? Mas vai além do que se imagina. O Papa é o sucessor de São Pedro, considerado o primeiro Papa da história. Ele é, ao mesmo tempo, chefe espiritual de mais de 1 bilhão de católicos e chefe de Estado do Vaticano, o menor país do mundo, mas com influência global. E não pense que ele passa o dia só rezando. A rotina do Papa é puxada. Tem oração pessoal, reuniões com cardeais e autoridades internacionais, publicação de documentos oficiais, decisões sobre nomeações e aparições públicas. Ele viaja o mundo em visitas diplomáticas e religiosas, levando mensagens de paz, promovendo o diálogo entre religiões e agindo como porta-voz da fé em nível global. O que pouca gente sabe é que, mesmo com toda essa grandiosidade, o Papa leva uma vida bem simples, dorme em um quarto modesto e almoça no refeitório comum, junto com os funcionários do Vaticano. Semelhanças entre padres e papas. E olha que curioso, apesar de estarem em posições tão diferentes, padres e papas compartilham muitas semelhanças. Os dois vivem uma vida de entrega total à fé. Ambos acordam e terminam o dia em oração, buscando forças espirituais para seguir suas missões. Ambos estão a serviço do outro, o padre na comunidade local, o Papa na comunidade mundial. E ambos enfrentam dilemas, dúvidas e pressões. Enquanto o padre lida com os problemas cotidianos de sua paróquia, o Papa carrega o peso de decisões que afetam toda a igreja. Mas no fundo, a essência é a mesma. Servir, ouvir, aconselhar, manter a fé viva. O que muda é a escala. É como se os dois fossem peças diferentes do mesmo quebra-cabeça,
cada um com sua função indispensável dentro da estrutura da Igreja, compreendendo a liderança da Igreja Católica. E falando em estrutura, entender essa hierarquia ajuda a perceber a grandeza, e também a complexidade, da Igreja Católica. Padres e papas não estão ali por acaso. Eles ocupam posições fundamentais para manter a organização, a doutrina e o espírito da Igreja. O padre é a ponte entre o fiel e a espiritualidade. Ele está presente no nascimento, batismo, nos momentos difíceis, confissão, nas alegrias, casamento e até na despedida, funeral. Já o Papa é o guardião da fé, o elo que une milhões de pessoas espalhadas pelo mundo sob a mesma crença. Ele é quem mantém a unidade, quem representa a Igreja diante do mundo e quem protege a tradição, mas sem deixar de dialogar com o presente. É uma engrenagem que só funciona quando todas as peças estão alinhadas. E acredite, não é nada fácil manter isso rodando. No fim, o que fica claro é que ser padre ou papa não é só uma função. É um chamado, um estilo de vida pautado na renúncia, na oração e no compromisso com algo maior do que si mesmo. É dedicar a vida inteira a servir aos outros, muitas vezes em silêncio, longe dos holofotes, enfrentando dores e dificuldades invisíveis. Mas também é viver com propósito, com fé e com a certeza de estar fazendo diferença na vida de muita gente. E agora que você já entende melhor essa hierarquia, fica mais fácil enxergar que, por trás da batina, existe muito mais do que rituais e cerimônias. Existe uma missão profunda. E se você curtiu essa viagem pela estrutura da Igreja Católica, já deixa seu like, compartilha com alguém curioso como você e comenta aqui embaixo o que mais te surpreendeu sobre a vida dos padres e do Papa. Até a próxima!